Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem. Podem entrando, pessoal. É uma alegria enorme ter vocês com a gente. Olha, já temos a Eduarda, a Emanuele, o Helder. Obrigada pela presença. O Biel, a Kelly, Cauane. É uma alegria imensa ter vocês com a gente. Eu sou Letícia Santos, instrutora do Senai na área de gestão. Estou com meu colega de trabalho, também instrutor na área de gestão, só que ele está atuando na área do STI, de soluções em tecnologia. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e que a live seja proveitosa para todos nós. Obrigada. O tema da nossa live hoje é Conexão Chá. Potencializando os conhecimentos, as habilidades e atitudes no mercado profissional. Esse é um tema que ele é muito bom porque ele não é somente exclusivo do técnico de administração, mas sim de qualquer atividade, desde as menos complexas até as mais complexas. Então, qualquer pessoa atuante no mercado de trabalho precisa adquirir conhecimento, ela precisa ter habilidade, né, a partir do conhecimento que ela adquiriu, né, executar a tarefa realmente bem feita e ter atitude, que é a parte do comportamento. Marcelo, o Tocantins ele tem grande potencial no mercado, mas ainda enfrenta alguns desafios na infraestrutura, na inovação e também na mão de obra. Quais são os maiores desafios e qual é a demanda da indústria em relação à mão de obra? Bom, Letícia, fazendo uma análise de mercado de trabalho, eu utilizei algumas fontes da própria Federação das Indústrias do Tocantins, da própria FIETO, né? Entre maio e julho de 2023, a FIETO realizou uma pesquisa de investimento na indústria para os anos de 2023 e 2024. Então, alguns números chamaram a atenção com relação a esses resultados. Quais foram os números? Então, assim, por exemplo, 61% das indústrias afirmaram que pretendem ampliar ou melhorar a sua capacidade produtiva. Então, quando a gente fala de capacidade produtiva, a gente não se limita apenas à infraestrutura, equipamentos, né? A gente vai olhar também a parte da mão de obra. E nesse quesito de mão de obra, as mesmas indústrias apontaram, né, aí 73% dessas indústrias apontaram que a mão de obra é um dos obstáculos, a oferta, a qualidade e os custos para manter essa mão de obra, né? Então, quando a gente fala de investimento, a gente não pode tirar a mão de obra do processo de investimento, né? Aí, continuando essa pesquisa dentro da própria FIETO, constatou-se ali entre setembro e outubro de 2023, do ano passado, com base no Observatório Nacional da Indústria, né, alguns dados também relacionados ao Tocantins, né? Então, apontou-se que até 2025 o estado do Tocantins poderá abrir 34 mil vagas de emprego nas áreas de logística, construção civil, vestuário e energia. E um outro dado dentro dessa pesquisa do Observatório Nacional da Indústria disse que 95% dos postos de trabalho são do nível de qualificação e técnico, né? Com formação prática de curta duração, entre 6 meses a 2 anos. Ou seja, o Senai está inserido dentro desse processo por meio dos cursos que ele oferece, que são cursos que são técnicos, cursos técnicos de qualificação que tem essa duração de 6 meses a 2 anos, né? Bom,
E ainda utilizando os dados da FIETO, entre agosto e setembro de 2024, a FIETO, ela, com base nos dados da sondagem industrial, ela destacou que a produção industrial no Tocantins atingiu 52 pontos, ou seja, a produção industrial no Tocantins ela teve um leve crescimento, ampliou, né? E com base nessa mesma pesquisa, ela aponta que 41,82% das empresas que foram entrevistadas destacaram que um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da indústria no Tocantins está voltado à falta ou ao alto custo do trabalhador qualificado. Então, é aí que, mais uma vez, reforçando, entra o Senai no mercado de trabalho, para capacitar essa população, essa mão de obra, e tornar o custo da indústria um pouco mais baixo, né? E ainda em 2024, com os dados de mercado, dentro da pergunta que você me fez, né, dos maiores desafios, o ranking de competitividade dos estados, isso é uma pesquisa recente, é agora de outubro, né? O estado do Tocantins ocupa a 15ª colocação no geral entre o ranking de competitividade e é o segundo colocado geral na região. Ele é nacional? Ele é nacional. E ele é o segundo estado na região norte, perdendo apenas para Manaus, tendo em vista que Manaus tem a Zona Franca, então ele tem um diferencial. Quando a gente olha, afunilando um pouco mais a questão desse ranking de competitividade, o estado Tocantins, segundo o ranking, ele ocupa a primeira posição, ou seja, de todos os estados, dos 27 estados do país, ele está na primeira posição quanto a potencial de mercado. O que isso significa? A possibilidade de investimentos em ampliação no mercado Tocantins está em alta. Então, daqui para frente, a gente tem uma grande chance de potencializar ainda mais as vagas de emprego dentro do mercado. Então, é uma boa notícia para você jovem que deseja ocupar uma dessas vagas, né, que já está em vista, a oportunidade imensa de fazer os cursos do Senai, que em diversas áreas de refrigeração, de administração, dentre outras, realmente para poder garantir qualidade de vida melhor, né, facilitar, né, ter uma vida mais tranquila, né? E mais, aí, aproveitando esse gancho, né, como que esses jovens, eles podem ocupar essas vagas e garantir, a partir da questão do nosso tema, que é o chá, como é que eles podem, a partir dessa ferramenta, garantir o melhor desempenho profissional e como que eles podem fazer uso para garantir realmente se tornarem indispensáveis para as indústrias? Bom, então assim, a primeira etapa é querer aprender, né? Então, o querer aprender aqui significa o quê? Buscar um curso, ou melhorar a sua qualificação, não só profissional, mas também como pessoa. E a gente entra na questão das competências. As competências, para a área de gestão, a gente visualiza da seguinte forma: são 3 aspectos: conhecimento, habilidade e atitude. Então, o que é o conhecimento dentro deste processo? Conhecimento é o saber. E o que é o saber? Conhecimento técnico, a escolaridade, cursos, especializações, ou seja, é saber, é aprender, né? Aí nós vamos para as habilidades. O que são as habilidades? É saber fazer, ou seja, eu tenho que saber e eu também tenho que saber fazer. Então, o saber fazer são o quê? As experiências que eu tenho, que eu adquiro
nos conhecimentos técnicos. Então, eu aprofundo o meu conhecimento, né, e vou aprimorá-lo praticando, né? Então, colocar em prática o meu saber. Então, a habilidade está voltada para colocar em prática o saber. E, por fim, a atitude, que grande parte das empresas criam expectativa dentro deste processo, né? Dentro desse fator de competência que é a atitude. O que é a atitude? Querer fazer. Então, a atitude está relacionada com que ao indivíduo, né, ao colaborador, ao estudante, ter a ação, né, ter a responsabilidade para poder executar. Então, a gente pode dizer da seguinte forma, né, que as atitudes compatíveis para atingir a eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades adquiridas ou a serem adquiridas. Então, ele vai colocar em ação o conhecimento e as habilidades, né? Então, aí, como que isso funciona? As competências, elas são elas agregam valor ao processo, né? Ela é uma fonte de valor, ela agrega valor ao processo. De que forma? Por meio das competências cognitivas, que é o saber agir, saber mobilizar, saber transferir, aprender, engajar-se, ter a visão estratégica da empresa, assumir as responsabilidades, né? E isso traz para o indivíduo o quê? O conhecimento, a habilidade e a atitude, o chá, que está focado aí na questão social do indivíduo, e para a empresa gera valor de que forma? Econômico. Então, existe aí uma troca, né? A empresa, ela contribui para o aumento do potencial do colaborador, o colaborador, ele aprimora as suas competências, ele tem um ganho social e a empresa tem um ganho econômico. Além disso, a gente pode abordar também as competências técnicas, que aí estão voltadas para o planejar, o executar e avaliar as ações, ou seja, agregando valor também para o processo da empresa e do colaborador. Ótimo. Eu vou ver se tem alguma pergunta se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem encaminhar para a gente que nós respondemos. Nós temos um pessoal bonito aqui, ó. Podem encaminhar algumas dúvidas que vocês tiverem, podem encaminhar que nós respondemos, pessoal. Vou fazer a minha próxima pergunta. Na prática, como que pode ser feita a implementação da gestão por competências? Porque a gente sabe da importância, né, de realmente do profissional apresentar as competências, habilidades e também as atitudes, mas como que a gente faz essa implementação e o acompanhamento? Bom, existem duas formas. E aí a gente vai voltar essa informação para as empresas, né? Quais são as duas formas que nós temos para desenvolver essas competências? Primeiro, a gente tem a questão do próprio indivíduo, ele buscar esse conhecimento, né, essa competência, e ele desenvolver por si mesmo. Então, por meio de quê? Cursos, especializações, né? Que mais que a gente pode colocar aí? A questão de colocar em prática o pouco que aprendeu. Então, ele vai trabalhar por si só, ele vai desenvolver isso. Aí a gente entra na questão da gestão do conhecimento do indivíduo, né? O que seria a gestão do conhecimento? Então, nós temos aí
a gestão do conhecimento, ela parte da premissa que nós temos dois tipos de conhecimento: conhecimento tácito e conhecimento explícito. O conhecimento tácito é o que nós aprendemos por nós mesmos. Então, é conhecimento de vida. Então, é ali, a gente aprende a rolar quando é bebê, a gente aprende a sentar, a gente aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar. E na vida adulta, a gente vai aprendendo outras habilidades dentro do nosso processo empírico, né? É o tácito. E nós temos o processo de conhecimento explícito, que é o que a gente aprende por meio de outras pessoas. Aí, no caso, entra os cursos técnicos, a escola, os cursos de graduação, as especializações. Então, o indivíduo, ele vai trabalhar esses dois tipos de conhecimento e ele vai combinar esses conhecimentos, que aí é que faz a questão das competências serem desenvolvidas. Essa é a parte do indivíduo. Agora, a parte da empresa, ela está diretamente relacionada à questão de treinamento e desenvolvimento, né? Então, cabe à organização propiciar as condições necessárias para que as habilidades e aptidões, né, do candidato ou do colaborador se desenvolvam de forma a permitir a organização alcançar seus objetivos, né? Então, para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Primeiro, desenvolver um programa de orientações. Então, a empresa precisa desenvolver um programa de orientações, principalmente para poder orientar os recém-contratados, que a gente chama aí dos manuais, dos POPs, essas coisas. Depois, desenvolver um programa de treinamento. Não adianta eu orientar o colaborador se eu não treiná-lo. Então, aí é onde eu vou fazer o quê? Capacitar esses novos membros, ou até mesmo já os antigos, para que executem suas atividades com eficácia na busca por resultados. Ou seja, quem são os resultados? Os resultados são os objetivos da organização, está dentro do plano estratégico dela. E, por fim, a empresa ela precisa avaliar o desempenho, né? Então, ela vai avaliar os trabalhadores, detectar se existe alguma lacuna, se alguma área necessita de alguma melhoria. Então, o resultado desses processos é desenvolver uma força de trabalho adaptada à organização, à empresa, e com as competências e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções com eficácia e eficiência. Eu já tive a oportunidade de construir o plano de cargos e salários com base no CHA, que é as competências, habilidades e atitudes. É um desafio porque realmente precisa estar claro para a empresa e também para o profissional, porque aí ele consegue identificar qual é o conhecimento que ele precisa ter para desenvolver a função, qual a habilidade que ele tem que realmente apresentar durante as entregas, né, o processo de trabalho, e o comportamento, né, que é a atitude, porque realmente ele precisa ter as habilidades requeridas, que são a cooperação, a iniciativa, resolutivo, né, resolver problemas, tanto que é o que eu mais, nos cursos que eu ministro, né, inserção no mercado de trabalho, não é indispensável a gente falar sobre as hard skills e as soft skills, que antigamente as hard eram o suficiente, né, a capacidade técnica, só que com a modernização, o mundo está competitivo, o mercado está acirrado e o profissional hoje ele precisa ser completo. Então, não ficar limitado apenas na execução, hoje em dia já é insuficiente. A gente realmente precisa saber lidar com pessoas, desenvolver o socioemocional para conseguir permanecer no mercado, senão excluído. A gente fala muito da questão emocional, habilidade, né? Habilidade emocional,
habilidade social. Sim. Porque a gente tem que lembrar que dentro de uma empresa, a empresa ela é formada não só de infraestrutura e equipamentos, ela é formada também de pessoas. E as pessoas têm as suas individualidades, elas têm os seus objetivos individuais. Então, hoje, o que a gente tem que tentar fazer é o quê? Unificar o objetivo individual do colaborador com o objetivo da organização. Né? Então, cabe aí uma leitura do ambiente, de todo o processo, para que a empresa consiga entender o seu colaborador e o colaborador consiga entender a empresa. Né? Então, isso é quando a gente fala de fazer um plano, né, de cargos e salários. Tem que ser interessante para as duas partes. Tem que ser. E é um processo difícil, viu? Não é fácil. Não é fácil, porque você tem que levar em consideração todos esses aspectos. E eles influenciam diretamente a atuação não só da empresa, como do colaborador também. E a gente tem que lembrar o seguinte, o colaborador, ele tem uma vida também fora da empresa. E a gente sabe o quanto que é difícil separar a vida pessoal da vida profissional. Então é aqui que entra essas questões da gente entender como que funciona a questão do conhecimento, das habilidades, das atitudes, porque a inteligência emocional ela está inserida aqui dentro. Por isso que é visto para o indivíduo como uma questão social. Né? Então o indivíduo ele tem o chá como questão social, para ele poder dominar não só o seu conhecimento interno dentro das suas ações na empresa, mas também dominar o seu conhecimento interno, mas aí é o interno do indivíduo, o eu, né? Vamos por assim dizer. Né? E o que a gente pode falar também para vocês, né? Com relação a essa orientação para os objetivos. Né? Então, na questão empresarial, voltada aí para a visão empresarial do processo, nós temos aí reduzir a ansiedade do novo colaborador, isso é um objetivo. De que forma que a gente reduz isso? Por meio de um programa de orientação. Então a gente acolhe esse colaborador, faz com que ele entenda como é o processo da empresa, o que a gente chama de clima organizacional, né? Cultura organizacional. Né? A gente tem que tentar fazer o indivíduo compreender a empresa, ou seja, a empresa precisa compreender o indivíduo e o indivíduo precisa compreender a empresa. Né? E o indivíduo vai compreender a empresa de que forma? Sabendo do seu passado, do seu presente, do futuro, a sua cultura, a sua missão. Muitos colaboradores, quando a gente pergunta qual é a missão da sua empresa, eles não sabem e às vezes a empresa nem tem, porque nunca construiu. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar nesses processos, né? Qual é o negócio, quais são as políticas, quais são os procedimentos. Então, o que mais que a gente precisa como objetivo para a orientação? Fazer com que o funcionário conheça as expectativas da empresa com relação ao seu trabalho. Então, o que a empresa espera do colaborador? Né? Ela espera o quê? Atitude, habilidade, conhecimento, né? Isso é o chá. Conhecimento, atitude e habilidade. Então é isso, a expectativa da empresa está dentro disso. Além disso, o seu comportamento. Aí é a relação com o colega, né? É a relação com o seu superior. Muitas vezes acontece do superior usar um pouco as palavras mal colocadas e gerarem um conflito sem necessidade, né? Então, e também o colaborador ou interpretar isso de forma diferente, porque às vezes isso acontece, né? O gestor nem falou uma coisa absurda, mas o colaborador já processou de forma diferente. Então, assim, analisar esse comportamento também. Desfazer expectativas irreais do colaborador
com relação à organização e ao trabalho, ou seja, aquela visão de que a empresa é a culpada, a empresa é isso, a gente tem que tentar desmistificar isso, fazer com que isso seja desmistificado. A empresa ela é a nossa fonte de recurso pessoal, é a fonte onde nós vamos conseguir ter as nossas necessidades fisiológicas atendidas. Aí a gente entra lá na pirâmide de Maslow, né? Então, as nossas necessidades fisiológicas atendidas, né? E a gente tem que desmistificar isso, né? A empresa, ela está ali para contribuir com o nosso desenvolvimento, né? Como pessoa e como profissional. Esclarecer dúvidas, principalmente as dúvidas mais específicas, que estão relacionadas direto com o colaborador, com a execução das suas atividades. Especificar como a organização irá avaliar o desempenho, porque a gente falou que tem que avaliar o desempenho, né? Então isso tudo está dentro ali de programa de treinamento, avaliação de desempenho, familiarizar o indivíduo com os objetivos do trabalho, mostrando a importância para o departamento e para a organização, ou seja, o quão é importante a Letícia dentro do processo de instrução do Senai. Então eu tenho que mostrar para a Letícia o quanto que ela é importante dentro desse processo, né? Então, apresentar o novo membro aos superiores, aos colegas, à equipe, ou seja, chegou um novo colaborador, vai apresentá-lo, vai recepcioná-lo, vai mostrar quem é a equipe, quem é a empresa, ou seja, então tudo isso está ligado diretamente com a questão voltada para a empresa, que não deixa de ter um indivíduo envolvido, né? Bom, então as primeiras experiências de um trabalhador em uma nova organização são essenciais para o seu comportamento e a sua satisfação, né? Eu não sei se você tem alguma outra pergunta relacionada à questão de treinamento, desenvolvimento, que você gostaria de fazer. Em relação à questão do treinamento, porque ele é indispensável, principalmente quando a necessidade não somente de ter disponível, né, o que a empresa deseja do profissional, né, em relação ao chá, mas acompanhar a evolução dele, dando esse retorno e deixar disponível, né, que a empresa está disponível para ajudá-lo a desenvolver a habilidade que ele precisa. Aí a gente entra com os conceitos, sim, né? Uhum. O que são os conceitos, né? O que é o conceito de treinamento? O treinamento, a gente tem que ter a visão que ele é desenvolvido a curto prazo, tá? Ele é uma exigência que tem que ser feita de curto prazo. Então, é um processo que é sistemático. Quando a gente fala que o processo é sistemático, é que ele tem que estar inserido no plano da empresa e ele tem que ser visto como parte do sistema produtivo da empresa, tá? Então, ele é um processo sistemático. Para quê? Para promover a aquisição de quê? De habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as características dos empregados. Então, é curto prazo. Eu vou treinar para que ele já desenvolva as suas habilidades e tenha as suas aptidões afloradas, né? Vamos dizer assim, desenvolvidas, né? Então, isso é a curto prazo. Um outro ponto, também conceitual, é o desenvolvimento. O desenvolvimento já é a longo prazo. Por quê? Ele vai aperfeiçoar a capacidade e a motivação do colaborador, né? A fim de torná-lo um futuro membro valioso para a empresa. É aí que entram hoje aí algumas questões relacionadas a trainee, né? O menor aprendiz, né? O estagiário. Então, são ferramentas
que contribuem para o desenvolvimento do indivíduo. Então, o desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas também a carreira completa desse indivíduo, né? E outras experiências que eles possam vir a ter ao longo da sua carreira, da sua vida, né? Então, nós temos aí esses dois pontos que são importantes, lógico, visando a questão da empresa, né? Então, assim, eu como consultor do STI, né, a gente visita muitas empresas dentro do projeto que o Senai tem, Tocantins Mais Produtivo. E a percepção que se tem no todo, né, é que esse ponto de mão de obra qualificada, até mesmo mão de obra só, não precisa nem ser qualificada, a gente consegue perceber que todas as empresas sofrem do mesmo mal. Elas têm as mesmas dificuldades. E é aí que nós, do Senai, estamos tentando entrar para poder auxiliar essas empresas a minimizar esses impactos, né? E eu não sei como que a gente pode abordar, mas hoje a população, não só de Palmas, mas do Tocantins inteiro, ela tem que entender que capacitação é importante para o profissional se colocar no mercado. E ter no seu currículo um curso do Senai ajuda bastante essa colocação no mercado. E eu como instrutora, porque nós trabalhamos as capacidades técnicas, né? Porque a pessoa ela precisa saber ter o conhecimento e saber fazer. Mas também nós desenvolvemos muito as competências socioemocionais. Que não dá para abrir mão, como eu disse no início da live, são habilidades, competências que são indispensáveis para o mundo que nós vivemos hoje, né? Que é um mundo complexo. As coisas é tudo muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Hoje já é amanhã. Hoje já é amanhã. E a gente precisa, sim, realmente estar preparado. Ter realmente pessoas com as habilidades, né, executores, mas também que saibam ter manejo, né, jogo de cintura, para poder realmente saber lidar com a situação e ser e resolver problemas. Resolver problemas. Isso daí. Então, hoje, o profissional, seja ele de qual área for, pode ser da área de administração, de eletrotécnica, de refrigeração, de informática, construção civil, vestuário, qualquer área, ele tem que saber resolver problemas, né? E só se resolve problemas aprimorando o seu chá, conhecimento, suas habilidades e suas atitudes. Então, eu não sei se você tem alguma outra pergunta. Vou ver se tem alguma pergunta aqui do chat. Do chat. Senão nós já podemos fazer as nossas considerações finais. Sim. Não temos perguntas, o pessoal está perguntando. Então, pessoal, faz pergunta aí pra gente. Estão tímidos. Mas, obrigado. Pode complementar essa fala. Não, porque assim, eu queria fazer uma consideração final e convidar vocês que estão... Olha, teve alguém ali que pediu assim, opa, olha o chat. Né? Eu sou ruim para usar. Não sei. Ele não move. Não consigo. Pode prosseguir que a gente não consegue visualizar? Eu não consigo visualizar nem aqui. Então, assim, para eu poder fazer uma consideração final, então,
para vocês que estão nos assistindo, né? O Senai hoje, a unidade aqui de Taquaralto, CFP Taquaralto, Centro de Formação Profissional de Taquaralto, ele está com cursos abertos na área de administração, de eletrotécnica, de refrigeração e de informática. Se você que está aí nos assistindo, né, nos prestigiando, né, com a presença de vocês, tiver interesse em algum desses cursos, procure a nossa central de atendimento. Tem uma informação fixada aí para vocês com os telefones e matriculem-se. Vamos desenvolver as competências de vocês. Vamos auxiliar vocês para entrarem no mercado de trabalho. Estamos aqui para isso. Eu até reforço, principalmente você que está no ensino médio. Exatamente. Aproveite a oportunidade, a disponibilidade de tempo, né, que vocês têm. Faça um curso em simultâneo com o ensino médio, porque ao finalizar os dois, você já ocupa já uma vaga de trabalho bastante significativa. Sim, já, por exemplo, pode fazer um estágio, pode entrar como menor aprendiz e já tem um conhecimento mais robusto, que pode fazer com que você desenvolva suas habilidades, suas atitudes dentro da própria empresa. Né? Então, qual curso é? É concurso. Qual curso né? Concurso. Então, aqui no CFP de Taquaralto, nós temos o curso de administração, eletrotécnica, informática e refrigeração. Estão com as matrículas abertas e vocês podem procurar a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 3229 5770. Tá? E bora fazer essa matrícula, porque o mercado está precisando de você. E tem vaga para você nele. Obrigado, Marcelo, pela sua Obrigado, presença. Letícia. Obrigado vocês que esteve conosco durante a live. Bom final de semana. E até a próxima.